E a imprensa esportiva não para de falar do Flamengo. Pois é, meu amigo, ao que tudo indica, Felipe Luiz não veio para brincar e além da Copa do Brasil também vai tentar levar o brasileiro. Vem comigo no vídeo que eu vou mostrar para vocês o que os nossos jornalistas esportivos estão falando a respeito. O brasileiro agora vai ficar parado, esperando a data FIFA, mas as contas estão feitas. A classificação ficou assim, o Botafogo ampliou a vantagem sobre o Palmeiras, mas não mudou a lógica, né? Se eles tiverem resultados iguais em todas as rodadas, quando se enfrentarem, o Botafogo tem a vantagem de empate contra o Palmeiras, né? Hoje é assim, nessa briga. Fortaleza está ali com 55, o Flamengo chegou um pouquinho, tem 51 com um jogo a menos, né? Depois vem o São Paulo e o Inter, que é quem deve esse jogo do Flamengo. Então pode mexer, né? Esse G6 pode mexer aí. Depois Bahia, Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro. E ali na turma do Lusco-Fusco, Grêmio, Criciúma, Bragantino, Juventude, o Atlético Paranaense. Deve 2 jogos, mas está com a pontuação incômoda e jogando mal, né? Jogando mal. E aí vem o Fluminense, que saiu da zona do rebaixamento nessa rodada. Se não me engano, tem um jogo a menos também. E aí vem Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense no Z4. Falando agora de G4. Ontem a gente chegou a dar essa informação aqui, né, Alex? As chances de título se inverteram. O Palmeiras estava, apesar de estar em segundo, né? Você observando próximos jogos, possibilidades e tal, o Palmeiras tinha um percentual maior que o do Botafogo. Agora não, o Botafogo tem quase o dobro de chances, 57 contra 33. Fortaleza 5, Flamengo quase 4, São Paulo e Inter residuais as chances. Né? Ali... título realmente muito mais difíceis, né? São Paulo e Internacional é 2009 feelings, né? Aquele ano em que tudo que não podia acontecer, aconteceu. Se for desse jeito... E é óbvio que esses números, né, gente? Tem gente que fica louca, né? Como é que vai saber? Calma, é só o número. Ela varia muito de rodada para rodada. Por exemplo, porque chega numa rodada, Botafogo e Palmeiras, um exemplo, empatam, não ganham, e o Fortaleza ganha, naturalmente vai subir essa numeração. Essa projeção é assim, quais são os jogos que faltam? Qual é o grau de dificuldade desse jogo? É em casa? É fora? Lógico que é só uma ideia, uma hipótese. Aí você joga ali uma fórmula matemática. Agora, a fórmula não joga. Né? E que a maioria, né, de nós não conseguimos fazer essas contas. Por isso que o cara pode ficar revoltado com os números, mas não tem problema. Torça pro seu time, esquece os números de repente. O Botafogo tem mais chance que o Palmeiras de ser campeão. Só vai ser campeão jogando, ganhando. Se você for pôr numa balança onde o Botafogo, que ele fez a sua parte, e agora só faltam 9 partes para ele fazer, cada vez que ele fizer, esse percentual vai ser maior, é óbvio. Por isso que ontem falamos aqui, a rodada foi positiva para o Botafogo nesse sentido, né? Nós ganhamos, o adversário que está perseguindo a gente, que só cuida do brasileiro, não ganhou, né? Tudo isso vai... Essa vitória mais que o primeiro ponto de desempate acabou sendo importante sempre vencer nesse sentido. Nós separamos trechinhos das entrevistas dos treinadores que estão brigando pelo título brasileiro. Vamos rodar. Nós estamos em 2 competições a lutar por elas. Temos até ao final da temporada, não temos margem nenhuma para poder ter algum abrandamento em jogo algum, portanto temos, todos os jogos são de exigência máxima, são finais para nós. A ideia é jogar um jogo de cada vez, procurar somar os 3 pontos a cada jogo, hoje não conseguimos, e se chegar ao final e o Botafogo fizer mais pontos do que nós, é dar-lhes parabéns. Eu somente penso no Fluminense, a partir de hoje, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente, mas eu acredito sim. Vamos a continuar lutando, temos um bom elenco, uma boa qualidade em nossos jogadores e trabalho de muito tempo e vamos a continuar por o mesmo caminho, acreditando sempre. Aquilo que o Felipe Luiz falou ali fica só na questão da vontade. É a ideia. Vale como conceito. Esquece lá, vamos pensar aqui. Mas na vida real não vai acontecer, não tem jeito. O mundo é conectado demais pra gente, né? Pra qualquer um se isolar de resultado. Não tem como, ele vai olhar, ele vai pesquisar, ele vai criar. Se a gente jogar aqui, a gente pode perder aqui, ou empata aqui, se for. Não tem como. Esses números que a gente acabou de mostrar aqui, ó. Todos os técnicos vão fazer nesse intervalo de adaptação. E seus atletas também, né, Ramon? Claro, exatamente. Não tem como. Não tem como não se influenciar, né? Agora vamos para as possibilidades de permanência na primeira divisão, tá? Atenção, não é? Né? Aí é pesado. Não são possibilidades de cair. Então, quanto maior o número, melhor para o seu time, tá? Tá assim. O Atlético Paranaense, bem, apesar, né? Do momento em campo não ser dos melhores, né? Mas tem 2 jogos ainda por fazer, tudo isso vai pesar.
Criciúma e Bragantino se colocam também numa boa situação. Acho que o Juventude também, né? E o Fluminense, se a gente for comparar com chance de título, o Fluminense tá igual ao Botafogo. Verdade. Só que com o Corinthians um pouquinho mais colado, né? O Vitória ainda tem um número ali razoável. Cuiabá e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense já está quase naquela cota do Inter e do São Paulo para ser campeão, né? Difícil. É preciso dar tudo muito certo daqui até o fim do campeonato. E sempre confrontos para eles vão ser sempre mais difíceis, porque são investimentos, assim, orçamentos menores. Igual o Atlético acabou perdendo em casa agora. Então, tá todo mundo, infelizmente, nesse ponto, não a gente falando, contando ganhar pontos realmente contra essas equipes. Porque o restante, que é tudo confronto direto ali com muitos deles, a dificuldade ela vai ser também um pouco maior por causa do peso de estar nessa condição. Então todo esse percentual aí, até o Atlético Paranaense, ele fica mais pesado. Agora, os 4 times que subiram estão nessa lista aí, né? 2 deles no Z4 e um na lanterna com muito pouca chance de permanecer, né? Vitória e Atlético Goianiense. Agora, Criciúma e Juventude talvez estejam bem mais acima do que a gente imaginasse no começo do campeonato, né? É aquela coisa, assim, sempre os clubes que sobem da Série B, né, para a Série A, a gente já imagina que eles vão realmente brigar para não cair no ano seguinte. Isso aí é natural, né? Por uma questão até de potencial de investimento. De renovar seu elenco, precisa renovar, né? O elenco para a Série B é um, para a Série A é outro. Mas o curioso, eu estava vendo aqui agora, olhando o Corinthians aqui, né? E aí eu fui na tabela. E estava vendo hoje também essa fonte, estava vendo hoje, estudando os prêmios estatísticos. O Corinthians precisa de 5 vitórias em 9 jogos, Barreto. 5 vitórias em 9 jogos 45, é mais de 50% de aproveitamento. Eu gosto de fazer esse exercício aqui. Qual é o percentual atual do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Não vai dar tempo de eu fazer uma regra de 3 aqui. Vamos fechar em 50%. Não é exatamente, mas tem que ser mais de 50%, tá? O Corinthians hoje tem 33%. Então ele tem que subir de 33% para 50%. E aí, uma projeção que eu acho útil fazer. Quem tem 50% hoje? O Bahia. 51%. O Inter tem 54%. Aí você vai olhando. Por exemplo, o último a falar foi o Mano Menezes. Aí o torcedor olha a tabela e já vê que tem um Fla-Flu. É o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Aí ele fica pensando, será que vem o Flamengo reserva aí? Né? Será que pensando já na Copa do Brasil. Dá para contar com esse jogo? Né? Enfim, agora cada torcedor vai fazer sua listinha aí. E, bom, a gente fez aqui uma lista voltando a falar de disputa por título, né? Botafogo e Palmeiras. Eu acho muito difícil falar em tabela, mais fácil, mais difícil. Uma pausa rapidinha no vídeo, mas eu queria pedir para vocês para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações do nosso conteúdo. Galera, ele tem 2 jogos como técnico profissional. E, sinceramente, a opinião não poderia ser negativa. A impressão é a melhor possível. São 2 jogos, vitória contra o Corinthians por 1-0 no Maracanã e vitória hoje contra o Bahia por 2-0 em Salvador, o que valoriza ainda mais, em que o Flamengo foi inteiramente dominante. O jogo de hoje, ele lembrou muito o jogo de quarta-feira passada no Maracanã. Porque o Flamengo, ele dominou o adversário. Ele teve números muito melhores, ele finalizou mais, né? Ele não deixou o adversário jogar. O Flamengo do Felipe Luiz, como na quarta-feira, hoje só deixou um pouquinho o Bahia jogar quando no segundo tempo o time cansou. Porque o Felipe Luiz está conseguindo, com o apoio dos jogadores. Os jogadores estão comprometidos com o Felipe. Ele é muito bom, ele é fera, mas sem os jogadores ele não consegue nada. Não adianta pedir para fazer alguma coisa se o malandro vai lá e não faz. Os jogadores abraçaram o Felipe Luiz e estão comprometidos com a causa. Com o apoio dos jogadores.
Ele está realmente sendo, nesse início de carreira, um discípulo de Jorge Jesus. O Felipe Luiz é um discípulo de Jesus. Ele está colocando a equipe do Flamengo para jogar da forma que o Jorge Jesus fazia. Ainda não conseguiu o mesmo rendimento. Difícil conseguir que uma equipe tenha o padrão, o nível daquela do Flamengo de 2019, mas ele chegou para a galera. Uma boa parte desse elenco foi companheira do Felipe Luiz até o final do ano passado. E jogadores chaves desse elenco jogaram com ele no histórico time de 2019. Então ele chegou para os caras, que são líderes do grupo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson principalmente, Gabigol, e falou o seguinte: rapaziada, lembra do que o velhinho fazia lá em 2019? Como é que a gente jogava lá em cima, pressionando, marcação alta, sufocando o adversário, perde, pressiona, recupera a bola rápido. Sempre 3 caras próximos para fazer a triangulação, para fazer a bola girar, toques rápidos, velocidade, intensidade, não deixar o adversário respirar. Ele ainda não conseguiu repetir aquele nível lá e dificilmente conseguirá. Mas ele quer isso. E ele está conseguindo fazer isso nos 2 primeiros jogos. Ele conseguiu fazer isso nos 2 primeiros jogos. Então, para um cara que está começando a carreira, que tem 2 jogos, que pegou uma missão difícil, que é tirar o Flamengo de uma crise, e está do jeito que está, o Felipe Luiz está de parabéns. Existem elementos que colaboram para o sucesso do Felipe Luiz. O primeiro eu já citei aqui. Os jogadores estão comprometidos com ele. O segundo, ele conhece o Flamengo. Ele, além de ser rubro-negro, de ter referências no clube, ele jogou no Flamengo por 5 anos. Então não é só ser torcedor do Flamengo. Ele conhece o Flamengo. Ele entende como as coisas funcionam dentro do Flamengo. Ele sabe como essa galera se comporta no vestiário do Flamengo. Então isso é uma outra vantagem. Mais uma, ele é um líder. Ele era um líder do vestiário. Ele é uma unanimidade entre os jogadores. Ele é um cara muito querido por todos eles. O que faz com que esses jogadores se comprometam e queiram que ele dê certo. Ele é um cara muito preparado, estudado, é um cara que está se preparando e já se preparou muito para a função. Ele não chega do nada, não. Ele tem conteúdo. Tanto é que ele já tem as licenças da CBF e agora terá que ter a licença da Conmebol para dirigir ano que vem o time em competições internacionais, e ele fará o curso e terá a licença rapidamente, você pode ter certeza. Então ele é um cara preparado. E um outro ponto que é fundamental nessa chegada do Felipe Luiz. Ele tem o apoio irrestrito da nação rubro-negra. Porque é muito difícil você estar no Flamengo e remar contra a maré. Quando a torcida do Flamengo pega no pé, já era. São raros os casos, Rodinei é um exemplo recente, de jogadores, técnicos que conseguiram virar o jogo em cima da torcida do Flamengo. É muito difícil. Então o Felipe Luiz, ele dificilmente passará por isso. Dificilmente.
Eu acredito que mesmo se entrar numa fase ruim, se perder jogos, a torcida do Flamengo terá com o Felipe uma paciência maior do que teria com outro técnico, porque ele é o ídolo do clube. O torcedor do Flamengo enxerga no Felipe Luiz um ídolo, uma das referências de 2019, e quer muito que ele dê certo. Está torcendo muito por ele. E vai apoiar o Felipe Luiz. Eu não conheço, difícil conhecer todos os flamenguistas, afinal de contas são 48 milhões de pessoas. Né? As pesquisas apontam isso. 48 milhões de pessoas. Isso é 1/4 da população brasileira, velho. É gente pra caramba. É claro que eu não conheço toda a torcida do Flamengo. Mas os que eu conheço é uma unanimidade. E eu conheço muitos. É uma unanimidade. Todos apoiam o Felipe Luiz, estão felizes com a vinda do Felipe Luiz e estão vibrando com a chegada dele da forma que está acontecendo. Então o Felipe é muito cedo, mas ele tem tudo para dar certo. E a forma como ele está armando o jogo do Flamengo agrada muito. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos bater a meta de 100 mil likes. E não se esqueçam de se inscrever no canal, pois ajuda muito no nosso engajamento.